Obrigada por essa honra, né, gente? Da gente poder... Imagina! Que coisa mais linda poder ver a estreia desse filme aqui. Muito honrada. Antes da gente conversar com você, assim, acho que vale a pena, talvez, a gente falar dessa sessão, né, Marcão? Que Exatamente. foi uma aposta numa radicalidade. Acho que foi importante, assim, o nome dessa que a gente colocou, né, que é a Calunga. Para a gente da tradição, Calunga tem a Calunga pequena, né, que a gente fala que é a terra, e a Calunga grande, que é o mar. E a gente pensou muito no olhar sobre as águas, né? E muitos dos filmes eles têm a presença da água, né? Tem o mar ali, né? Então, muito pensando nessa ideia desse processo de chegada dos povos africanos que foram escravizados aqui. E aí, nesse processo de conexão, os filmes eles vão tocar também nessas relações ancestrais, né, de alguma forma, né? Ou seja, pela relação com a religião ou com outras questões também. Então, nesse sentido, a gente apostou muito na Calunga neste lugar, sabe? Nesse lugar do voltar no passado, olhando para esse presente e também pensando, apontando perspectivas para o futuro, né? Pensando que o futuro é agora também, né? E dessa água que corre e que também vai atravessando e vai furando barreiras, se reconstruindo ali nesses processos dos percalços que tem pelo caminho, assim. E aí esses filmes eles vão trazer um pouco dessa perspectiva, assim. E é um pouco desse lugar que a gente tentou aí apostar nesse painel, nesse conjunto de filmes, né? Não sei se funcionou, né? Acho que funcionou. E também filmes que não se preocupam muito com uma coisa que vários outros se preocupam, que é com uma comunicação mais direta, no sentido de uma transparência, de uma plena compreensão. São filmes que apostam numa camada do que a Janaína estava aqui, né, ela que articulou muito esse conceito, assim, que o Eduardo Glissant vai dizer da opacidade, que é um pressuposto para a relação, você dar conta do que você não compreende no outro, e que tem a ver com uma ideia mais ampla de mistério, que é o que constitui esses atravessamentos, e que tem a ver com essa coexistência das temporalidades e das espacialidades, entendendo este mundo e outros mundos que estão aqui coexistindo conosco, essa temporalidade e outras temporalidades que nos atravessam numa perspectiva espiralar, exúnica, e que tem a ver com o que nos constitui, e aí, paradoxalmente, o que nos faz entender aqui agora, a partir do que a gente chama de ancestralidade, num conceito mais amplo de ancestralidade, que não é algo que está no passado. Ancestralidade é o que nos constitui permanentemente e que possibilita a nossa existência aqui e no que se convenciona chamar de futuro. Então, um pouco isso, assim. E aí esses filmes vão flertar, inclusive, com outras formas artísticas, na sua forma, assim, nos seus dispositivos, com performance, por exemplo, né? Enfim, é um pouco isso, essas provocações, e num fluxo para chegar ao que o filme de Ju Almeida faz. Que eu acho que, simultaneamente, e aí já vou, né, passar para você, me parece que para esse filme, e aí, assim, quem está participando aqui das outras conversas já me ouviu falar disso, desculpa ficar nessa primeira pessoa do singular nesse momento, mas é porque eu estou no meio de uma pesquisa sobre cinemas negros brasileiros, a partir dos curtas-metragens, e num percurso que entende os filmes como um modo de pensamento negro.
não é só sobre representação ou representatividade, é sobre forma fílmica e, sobretudo, entendendo os filmes como uma manifestação de uma dinâmica de inscrição no mundo, no imaginário. Então, seu filme, Ju, me parece, e aí eu queria, enfim, te ouvir sobre o processo, aqui mais cedo você falou do quanto ele foi pensado num contexto que ele foi o projeto do filme foi incompreendido, né? E aí, obviamente, não estou tentando aqui fechar o filme num significado, é só uma possibilidade de chegar nele, porque esse seu filme é incrível para abrir para várias coisas, mas nessa sessão específica, essa construção, acho que diz muito do quanto esse filme nos toca nesse processo de compreensão do que nos traz até aqui e nos faz afirmar quem somos, por um lado, e, por outro lado, da sua própria trajetória. E a gente até brincava, né? Falou assim, nossa, a gente podia colocar o Náufraga também nessa sessão que ia funcionar, que é um outro filme da Ju também, né? Então, enfim, é isso. Te ouvi um pouco sobre esse processo do filme, não necessariamente ligado a isso que eu acabei de falar, mas, assim, compreendendo que ali está uma formulação de um pensamento sobre uma existência, né? Mais do que uma tentativa de representação. É isso, mas enfim. Então é isso, bem-vinda e obrigada por estar aqui. Amei escutar você falar sobre o filme. Eu amo tudo que você escreve, tudo que você fala. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Falar do Eu Negra, eu acho que é falar muito sobre mim também. É muito sobre essa busca, né? Eu sou filha adotiva e a minha mãe ela se reconhece enquanto branca e o meu pai era um homem negro retinto. Então eu vivi em casa muito essa discussão assim sobre a minha cor, né? Eu, enquanto uma mulher de pele negra clara. Então foi através da fotografia, eu comecei com autorretrato lá quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu comecei a questionar esse espelho, né? Por isso que tem ali o espelho e o mar, né? O mar também é algo que sempre me atravessou, sempre está nas minhas criações. E eu acho que ele começou nesse lugar, assim, no questionamento de quem eu era, né? Onde eu estava, assim. Então, ele partiu de uma memória, assim, que eu tenho. Eu tinha 9 anos, eu acho que eu estava ali na 3ª série, e aí teve aquele... Não sei se aqui tem, mas lá na Bahia tem o desfile do 7 de setembro, né? E aí... Não, gente... Eu contei para minha mãe essa memória que eu tinha guardada, e ela falou, nossa, eu não tinha lembrado que eu fiz isso com você. E nesse 7 de setembro, eu lembro que a professora ela separou assim, as meninas na sala, e ela falou, umas vão ser as sinhá e as outras vão ser as escravas. E aí ela desenhou a roupinha, né, de cada um e mandou para as mães costurar. E aí a professora mandou para mim uma roupa de uma pessoa escravizada, né? E aí minha mãe olhou e falou, não, você não vai vestir essa roupa. E a mãe falou, não, eu sei que minha mãe foi na casa da vizinha, pegou o modelo da roupa da minha amiga, que era uma menina branca, e a mãe me vestiu de sinhá. Eu peguei essa foto um dia desses, porque eu falei, caramba, olha como a construção ela é feita, né, da nossa identidade, no Brasil principalmente. Então, eu negra partiu disso, né, dessa memória que era algo que estava ali guardado, mas quando essa memória ela veio, eu falei, caramba, olha como isso me atravessou por muito tempo, né? Então, acho que através dos autorretratos eu comecei a me questionar mesmo. Isso me inquietou durante muito tempo até eu chegar na universidade, que foi quando eu encontrei esse professor, Mahomet Bamba, já quase no final assim, do curso. Então, o Bamba ele é africano, né? Então ele trazia muito essa questão da diáspora, essa questão do mar. Ele que me apontou esse lugar de olhar para a África também para me encontrar, porque a UFBA, apesar de ser uma universidade na Bahia, ela é muito branca ainda, o cinema na Bahia é muito branco, então a gente não tinha essa referência, né? Então esse professor ele me apontou esse caminho. Esse parêntese, né? Porque esse filme ele começou na universidade, esse filme está lá em 2014, 15, até que eu encontro Safira Moreira, acho que alguns aqui conhecem, Chay Andrade. Então, esse filme também ele é feito por mãos de mulheres negras. Então, eu acho que por isso que ele atravessa tanto, ele alcança tanto a gente, principalmente nós, né, mulheres negras. Então,
E ele foi engavetado, né? Eu contei aqui de tarde que ele era para ser um projeto da faculdade, e quando eu apresentei para um professor de realização, ele falou assim, eu não entendi esse filme, não sei o que você quer dizer com esse filme. Então, a partir daquele momento, daquela negação, eu guardei esse HD, nunca mais toquei nele, esqueci. Até que Safira ficou amiga, cadê esse filme? Pelo amor de Deus, vamos colocar esse filme para fora. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz um corte dele, bem curtinho, assim, apresentei para umas 3, 4 amigas, mulheres negras, obviamente, e todas ficaram, assim, se encontraram, né? Porque ele tem esse processo do reconhecimento mesmo, enquanto a mulher negra, a gente está ali se desvencilhando do embranquecimento, quando derrama aquele café, que ela encontra aquele papel em branco, né, que ela não tem uma cor, e ela mesma vai ali se pintando, né, até ela se encontrar. Então, eu tive esse impulso de mulheres negras também, até para dizer como é importante a gente estar junto, né, nas nossas criações. Eu acho que esse lugar da gente mostrar os nossos filmes, da gente se conectar com outras pessoas também que estão no mesmo processo, foi muito importante para mim. Então, esse ano, 2022, que eu falei, não, esse filme ele vai ter que sair. E aí eu vou atrás de Jamile de novo. Não sei se vocês perceberam que tem uma diferença. Ela está bem mais novinha, né? Ali no filme, quando tem a parte da cor. E quando a gente vai ali, é a mesma pessoa. E aí Jamile foi muito parceira também, porque ela também passou por esse processo, né? Então, a gente acabou construindo muito junto, quando a gente vem ali se inspira no Zósimo para fazer essa parte, né, que faz referência ao alma no olho. E aí, quando a gente fez essa parte, assim, a gente pegou um estúdio assim, de tarde e falei, vamos resolver esse filme aqui. E aí a gente resolveu, naquele dia. Aí, agora, em 2022, eu peguei ele, levei para a produtora e finalizei. E aí, coloquei esse filme no mundo. Eu acho que ele é muito mais para as pessoas falarem sobre ele do que eu falar sobre ele, porque ele já passou por mim, ele já me atravessou, eu já resolvi ele dentro de mim. Então, eu acho que agora é muito mais para a gente, sabe? Para a nossa comunidade mesmo. Então, por isso que eu escolhi a estreia dele ser aqui. Eu tive outros convites, mas eu falei, não vou exibir esse filme em um festival para a branquitude sem estar lá, porque eles não vão entender, né? Então, para não voltar para aquele mesmo comentário do professor. Então, foi uma escolha também trazer esse filme para cá, para a estreia, para apresentar para vocês. E eu acho que é isso. Agora eu gostaria de ouvir também, assim, o que aqui esse filme provocou, porque para mim ele é muito um filme que ele vem também para tensionar, né? Então, acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Essa história, meu nome é Charles Leandro Soares, viu? Essa história tem para a minha família, tem diferentes religiões. E comecei quando eu desde novo, eu tinha uma tia minha também que também mexia essa parte, que eles falam candomblé, humano, como chama, né? Aí eu respeitava muito. A minha avó, eu tenho uma misturança muito grande. Respeito muitas pessoas escuras. Meu avô era da parte de África. Minha avó, uma era índia, e a outra que saiu a mim era a alemã. Minha mistura. Muito grande a mistura. Aí minha história foi muito grande, aí passado por muito meio de religião, porque a minha família tem toda mistura de religião. Tem católica, tem evangélica, tem não sei o quê. Aí eu vou visitando cada um pouquinho. Eles dizem que a religião não faz a pessoa, não é? Não é? Maior é Deus. Esse pessoal não entende. E o respeito assim ao próximo. Mas a história está muito boa. Eu já he passado por Mar de Prata. Eu já tenho mulher minha que foi de Umbanda 12 anos. Já he passado muita história. E tem o pai do meu tio também, que tive uma tia minha que também chamava Ana. Ela mexia também com candomblé. Uma prima minha. E eu já he passado por muitas provas. E até hoje sigo passando. Mas graças a Deus, que eles falam Oxalá, que é grande Jesus Cristo, ou Cristo, como quer chamar. Mas graças a Deus estou vivo até hoje. E eu peço muito para minha família, que me ajuda muito. Para minha mãe, que está no Rio de Janeiro, que chama Maria Leandro Soares, que é pai do meu avô, que também foi da África e deu tenga.
Conheci ele uma vez a mais, depois de certa idade. Ele morava em Baldi, só para você ver. E minha mãe nasceu aqui, mas de nova foi lá para o Rio de Janeiro. Aí ela gosta de ir lá, eu mesmo já não gosto. Eu já gosto aqui, nasci aqui. Fiquei com meus avós quando eu era novinho aqui. Aí depois de 20 anos eu fui lá para... 20 anos eu fui, depois de 20 anos depois, para a Argentina, voltei depois de 20 anos para cá. Mas eu gosto é daqui. Ojalá que Minas Gerais e Belo Horizonte melhora bastante, né? E agradeço muito. Meu filme está muito bom. Muito bom. Obrigada. Joia. Vou fazer uma pergunta. Aí, tem pergunta aí? Você tem? Você quer perguntar? Não, pode, né? Não vou deixar você perguntar, não, Laila. Acho que não é bem uma pergunta, assim, não sei. Mas eu acho que muito coisas que eu senti, assim, ao ver a sessão, e muito nessa loucura que a gente está aqui buscando uma coisa, também trabalhando e tal. Mas me lembrou muito um filme, eu sei que tem esse lugar do Zósimo, mas me lembrou muito o filme aquele dele, Every Ben, Deus abençoe os seus pequenos coraçõezinhos. Acho que é isso, eu vou procurar o nome do diretor. É esse, né? Que tem uma cena de uma mulher que é uma família e tal, e estão acontecendo diversas coisas ali, e aquela mulher, ela fala, tipo assim, uma cena bem longa, que ela fala assim, eu estou cansada. Assim, eu estou cansada. E ela vai falando, tipo assim, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada. E, tipo, me lembrou muito um processo, assim, de... Eu senti o filme dividido em 2 lugares. Aí, essa primeira parte me lembrou muito um processo do festival mesmo, do ano passado, que foi online, que 2 dias depois eu tava no banheiro daquele jeito, sem conseguir tirar essa energia toda que tinha acontecido, e diversas coisas, enfim. Mas desse momento aqui agora, e terminando com esse filme, tipo, lógico, a gente tem a sessão amanhã, mas aqui no Berto Mauro, a gente terminando com esse filme, deu esses 2 divisores de 2 formas, assim. Então, não sei, assim, eu fiquei meio mexida nesses 2 lugares que a gente se coloca mesmo, quando começa a falar assim. E a gente teve a conversa anterior com a Gabi, até hoje o dia inteiro, vocês conversando também, então parece muito um lugar de se encontrar, né? O segundo é esse lugar de se encontrar, o preenchimento, aquelas fotos que ela tá o desenho de um jeito, o outro do jeito, o outro. Muito de se encontrar, assim, então... Acho que é esses divisores que mulheres negras passam na vida mesmo, assim, de uma forma, e você encontra um acolhimento em outro lugar, que você vai crescendo, você acolhimento a si próprio, que você vai colocando, assim, em outro lugar, até você conseguir falar que é aquele final, né? Mas é muito um comentário sobre muita coisa que eu senti até. Estou chorando assim todo dia, então não é isso. Só complementando o seu comentário, quando você fala que é muito sobre a nossa própria construção, né? Até o formato que eu escolhi foi um pouco pensando nesse lugar que é fechado, né? Aquela agonia que você tem ali no quadro que você não está vendo ela, você vê metade dela, você vê partes dela, porque eu me sentia assim, meio fragmentada mesmo. Então, a partir do momento que eu vou me desenhando ali, no meu caso era fotografando, mas eu escolhi que ela se pintasse mesmo, eu vou conseguindo... É meio que uma montagem mesmo, sabe? Uma montagem do que eu sou, né? Do que a gente é enquanto uma pessoa negra, né? Pensando no contexto Brasil até. Então, essa escolha do formato foi muito por isso, para ter esse incômodo mesmo, né? De você tipo, querer ver ela, até que a gente introduz os recortes, que é aquele corpo que está ali dançando, então, aquele corpo querendo mesmo sair, aquele corpo querendo mesmo se libertar, que é o que faz referência ao filme do Zósimo mesmo. Até que no final você percebe que ela não está sozinha, mas ela começou sozinha, porque esse processo é muito solitário, né? Cada um vive de um jeito. Até porque tem, né, as subjetividades, outras camadas, de onde a gente vem, a família que a gente cresceu, enfim.
Mas eu sempre acho que fim da nossa celebração, né? Quando você vê outras mulheres negras ali também, junto com ela, no final. Acho que é isso. Mas alguém quer? Eu vou ficar... Ah, sim, então, eu falo. Bom, boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Eu achei muito, assim, muito forte, né, a forma com que você fotografou, definiu os quadros, isso que você está falando, né, dessa fragmentação. Me lembrou muito um trabalho que você falou, né, que você começou em 2018, ali em off, começou esse processo em 2018, assim, e eu comecei um processo muito similar também em 2018, de um documentário, numa proposta muito que me tocou muito, assim, né, que eu me identifiquei muito, que era justamente uma construção de uma corporeidade, de um sentido de corpos e corpas pretas, a partir dessa fragmentação, assim, né, de entender o significado e a potência desses quadros fechados e como, enfim, isso pode construir outros imaginários sobre os nossos corpos. E toda essa narrativa, né, que você propôs, eu achei muito forte, assim, me tocou muito, e eu consegui ver muito essa identificação, assim, né? Eu não consegui propor o meu filme, submeter o meu filme, porque eu estou na produção, mas só queria dizer, assim, que chegou, saca? Que chegou, assim, chegou bastante. Obrigado. Muito feliz. É nosso esse filme. Só para um parêntese, né? Rosana Paulino, uma fragmentação, veio desse lugar. Porque ela propõe isso assim de uma forma. Eu estou aqui fritando, porque tem super a ver com a costura da memória, me pareceu. Mas nem era isso que eu ia falar agora que você falou, fez mais sentido, assim. E eu acho super bonito, assim, ver um filme de uma jovem realizadora que faz referência ao que nos constitui, né, como pessoas negras do cinema, que é inevitável a gente falar de cinemas negros e de cinema brasileiro sem passar pelo Zósimo Bubu, assim. Por mais que haja, né, pessoas falando, nem vou falar o termo não, mas assim, questionando, né, essa centralidade das narrativas da nossa historiografia e da nossa presença negra no cinema, que tem uma forte presença dele mesmo, mas é inevitável não só no sentido de entender uma autoria negra, uma presença negra, um pensamento negro no cinema, do ponto de vista da realização dos filmes, mas de uma ideia de Zósimo do encontro para pensar cinema, assim, a necessidade da gente estar junto. E o seu filme performa isso, assim, no dispositivo que você inventa, de trazê-lo, de fazer uma referência direta, mas também de trazer outras pessoas contemporâneas suas para dizer que o cinema é esse lugar do nosso encontro, não só de nós, aí eu falando como espectadora, né, de nós plateia, com o que a gente vê na tela, mas de nós em todos os sentidos, assim. Nessa dinâmica que eu falei anteriormente dessa dimensão exúnica de coexistência, e eu estou falando de dimensão exúnica nesse sentido filosófico mesmo, assim, porque por mais que a gente na superfície veja a religião, assim, a gente está dizendo de uma cosmologia, de um modo de estar no mundo que gera uma cosmopoética que alimenta processos criativos e portanto, formas fílmicas. Então, não é só sobre religião, apesar de visivelmente ser também. Então, essa dimensão exúnica que eu estou falando é a dimensão filosófica de um pensamento na temporalidade espiralar, mas também nas coexistências. Então, me parece que seu filme traz esse pensamento de um jeito muito bonito, assim, de um estar junto que não é só fisicamente, né? Para onde converge um monte de coisa.
Mas, enfim, é só um delírio aqui, rápido, pensando em voz alta sobre, sobre o filme, porque eu fiquei muito tocada mesmo. E aí, queria, na verdade, agora, além do filme, tá? Falar do filme, porque é muito impressionante isso que você faz nesse filme, que ele tem ali alguns rastros, quase um perfume, do seu trabalho em outros lugares. Com videoclipe, amo. Te falei isso já. Tem que falar todas as vezes. O clipe com a Ivy Sol, eu não sei como é que fala o nome dela. Ivy Sol, né? Que é bafo aquilo, tá? Amei. Vocês já viram? Depois você sai daqui, corre no YouTube pra ver. Como é que chama? Como é que chama a música? Pois é, não sei. Tá em inglês, é um negócio bafo, entendeu? E tem também essa trajetória sua na publicidade, né? E, ao mesmo tempo, é completamente diferente do que me parece que você está fazendo agora. Então, queria também entender esse trânsito seu, agora falando não só do filme, né? Mas falando da diretora. Esse trânsito seu, e o que traz para o filme e o que o filme pode levar para outros lugares. Nossa, agora você me pegou. Eu acho que passa por esse lugar, Tati, de que eu não consigo fazer nada que eu não me envolva, que eu não coloque quem eu sou, de fato. Então, acho que qualquer material que você pegar meu, pode ter certeza que vai ter alguma coisa que eu estou resolvendo ali, sabe? Seja uma crise, seja uma celebração de alguma coisa, seja algum sentimento que eu estou questionando, tanto meu enquanto eu com o mundo. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que essa construção ela começa sempre em mim, assim. E nas pessoas que estão ao meu redor, até que eu amplio e aí eu entendo o quanto a gente também não está sozinho, né? Tem muitas pessoas que também estão, de alguma forma, conectadas. Então, eu acho que é muito esse lugar que eu sempre escuto, assim, muitas pessoas. Eu tenho uma rede, assim, de pessoas que me acompanham, né? E é muito importante ter essas pessoas, porque são pessoas nossas, né? E aí ter esse feedback de você saber que você está movimentando alguma coisa, que está alcançando, sabe? E que está causando algum tipo de revolução, mesmo que pequena. Eu falei aqui mais cedo, né? Que eu sempre questiono, assim. Eu sempre estou, tipo, questionando os lugares que eu estou, o que é que eu estou construindo, quem são as pessoas que estão consumindo o que eu estou fazendo, se isso está gerando algum tipo de transformação. O lance da publicidade mesmo, eu nunca pensei assim, vou trabalhar fazendo um comercial, assim. Mas quando chegou para mim, eu falei, deve ter algum sentido aqui. Então, esses 2 anos que eu fiz de publicidade, eu fiz 23 comerciais. Todos os 23 comerciais tinham pessoas negras na tela e atrás das câmeras. Que aí é isso, eu sinto que a gente já chegou, né, na representação, até porque o capitalismo já entendeu que não dá mais, não dá mais, então existe também uma demanda de mercado, né? Existe uma cobrança. E agora eu tenho me preocupado com quem está fazendo, com quem está atrás, sabe? Com quem a gente não está vendo, quem é que está escrevendo, quem é que está filmando. Então, acho que nesse momento eu estou nesse lugar, assim, de trazer mais pessoas também. Até porque se a gente quer, a gente usa da imagem para transformar mesmo, para tensionar, para inquietar. Eu me sinto meio, às vezes, como causando muitas fissuras nos lugares que eu entro, assim, sabe? A última produtora que eu ainda estou, posso falar porque essa conversa eu abro até lá com eles, a Pródigo Filmes. É uma produtora de 3 homens brancos, assim. Então, quando eu fui chamada para dirigir lá, eu fiquei muito pensando quanto seria violento, sabe, estar nesse lugar. Mas depois que eu entrei, eu entendi a importância de estar ali causando essa fissura, sabe, de entrar no primeiro momento e já questionarem se eu era elenco. Você é atriz? Eu não. Sou diretora. Já teve sets, inclusive, que
eu chegar quietinha lá com o meu iPad, tá lá vendo o storyboard, e aí vinha a pessoa tocar no meu ombro e falar, tá na hora de trocar roupa. Eu trocar roupa para quê? Isso não é figuração? Então, entende como esses lugares eles estão demarcados, e quando a pessoa... Eu nem falo nada, eu só deixo acontecer, aí você vê assim, a expressão do tipo, sabe? A gente acha, eu sinto que a gente vive aqui, né? Então a gente acha que está acontecendo, mas quando a gente chega nesses lugares é assustador ver que ainda tem muitas bolhas que a gente precisa furar. Então, eu sinto que o meu trabalho, ele passa por esse lugar de causar essas fissuras mesmo, sabe? De tensionar. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. Mas é porque, nesse momento, é o que tem fazendo sentido, assim, para mim mesmo. Eu acho que a gente estava em uma conversa no último Zózimo, que foi presencial. Em uma mesa, eu acho que tinha eu, Janaína, Glenda. A gente estava muito falando sobre esse lugar mesmo da gente sair do nosso círculo, né, dos nossos debates de conversa, que ainda são importantes, até porque a gente precisa se estruturar. Por isso que eu vim para cá, ainda falei para Laila, eu estou exausta de chegar em set e só ver pessoas brancas ao meu redor, então eu estava precisando mesmo desse respiro, de trazer esse filme para cá, de estar perto dos nossos. Eu sinto que esse lugar tem que ser o nosso quilombo, como você falou, sabe? Para a gente se fortalecer, se alimentar, né? Que é o vem do Exu também, se alimentar para aí estar forte, porque às vezes é difícil chegar nesse lugar e é sempre um combate, mesmo que interno. E como essas microviolências acabam atravessando a gente. Então, eu sinto que é a gente vir se alimentar e tensionar esses lugares. Acho que é isso. Não, só fazer um comentário mesmo, assim, eu acho que essa experiência sua na publicidade e com outros processos, acho que ele ganha muita força no processo do corte do seu filme. O olhar que você coloca, como que você pensa os enquadramentos, né, a própria iluminação, o jeito que você vai organizando a montagem do filme, né? E é óbvio, na hora que começou o filme, eu falei assim, gente, que isso? Aquele plano fechado, de quase que um binóculo, né, assim, bem abafado, assim, a gente no lugar mais de observador da cena, assim. E essa coisa da performance do corpo tentando rasgar o espaço da tela, né? Dessa camisa de força, né, colocado assim, e a textura do preto e do branco, né, do corpo preto com fundo branco. E aí eu acho que isso, a forma como você coloca o tempo dessa imagem, né, o tempo que ela dura ali, a duração, né, que a gente sabe que a publicidade, o tempo é mais corrido, e aí você também usa um pouco dessa linguagem no momento que precisa ter um corte mais rápido e um momento que precisa trazer mais angústia, né? Que aí a gente entra mesmo para dentro do filme de fato e prende, né? Às vezes dá até um taquicardia, fala assim, puta que pariu. Então, assim, acho que essas potências, esses espaços que a gente ainda não ocupa e a gente precisa ocupar, e quando a gente ocupa, certamente a gente ainda continua sendo deslegitimado desses espaços, desse lugar de poder, né? Então, isso, enquanto diretora, com certeza tem um lugar de poder. E mesmo a gente nesse lugar, a gente ainda, muitas das vezes, não é reconhecido neste lugar, né? Então, assim, parabenizar super o seu filme, que ficou sensacional. Acho que trazer ele para a mostra foi um ganho, né? Fechando esse momento aqui no Palácio das Artes, no Humberto Mauro, com o Exu também, né? Com o mundo presencial aqui, o mundo e o outro mundo lá que está nos acompanhando aí durante essa semana toda, né? E agradecer a live, eu estou encerrando aqui, tá? Primeiro agradecer, né, a sua presença aqui, agradecer a Laila. Essa semana foi uma semana corrida, com muitos sorrisos, choros e encontros que a gente queria mesmo, né? A gente propôs isso e acho que essa mostra mostrou a potência que a gente tem de produção de cinema, da pluralidade das pessoas pretas nesse Brasil, assim, quanto a gente tem de histórias para contar ainda,
de coisas para provocar, inclusive, e que a gente, na próxima mostra, com muito mais dinheiro, muito mais recursos, que a gente possa trazer muito mais pessoas, é claro, a gente tem que jogar as palavras no ar, né, para que reverbere lá e ano que vem essa mostra aí com uns 20 milhões de reais aí para nós. A gente aqui não pede pouco, não, tem que pedir muito, né? Mas agradecer muito a presença de todos que ficaram aqui até o final, depois a Ju vai falar aqui também. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final desse debate, participou durante a semana. Amanhã, nosso filme de encerramento, pode falar? Vai ser lá no Cine Santa Teresa, né? Vai ser que hora mesmo, Laila? 21 horas, estão todas e todos convidados, né, para estarem lá e comemorar com a gente, encerrar essa semana com a chave de ouro aí na quinta-feira. E tem a festinha também. Festona. Eu acho que é só agradecer mesmo todo mundo que ficou até agora. Só um instantinho. Eu gostaria muito de ter um feedback também, tá, gente? Eu estou aberta ainda. Se quiser me escrever, pode me escrever nas redes, falar o que vocês acharam. Se alguém quiser exibir o filme em algum outro lugar, pode entrar em contato comigo. Se for para universidades, então, para mim é melhor ainda, que eu acho que ele tem um debate que a gente ainda precisa estar tensionando. Então, é isso. Muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, mas a gente conversa daqui a pouco. Então é isso, gente. Muito obrigada. E como o Marcão falou, né, essa presença de Exu aqui é para abrir. Então a gente está encerrando abrindo. É isso. Parou,